Como liderar os ciúmes no seu relacionamento amoroso? Eu sei que tem muitos corações ciumentos por aí que ou negam sentirem ciúmes ou sentem ciúmes mesmo e acham que isso faz parte da vida, mas esse sentimento ele pode estragar e melar muitas relações quando você não entender a raiz dele, não entender a origem, nem entender o que você pode fazer com isso. Então eu separei aqui algumas das estratégias preferidas de liderança emocional para você não se deixar levar pelos ciúmes. Fique até o final dessa pílula que eu tenho certeza que você vai amar. Mas calma, fica aqui comigo porque antes você precisa entender qual a causa, de onde vem, o que é. Do que ele se alimenta, onde mora os ciúmes. Você sabe que o ciúmes ele é um sentimento complexo que ele se mistura com muitas outras emoções e sentimentos. Ele pode ter uma pitadinha de raiva, uma pitada misturada de paixão, uma pitada boa incrementada de medo, porque no fundo ele esconde o medo da rejeição e do abandono. A pessoa que sente ciúmes, ela não quer perder a relação ou a pessoa com quem ela se relaciona ou os dois. São papos bastante filosóficos que demandam uma investigação interna e, primeiro, a aceitação de que isso está acontecendo contigo porque você tem esse medo. Esse medo faz parte da experiência de ser humano e a gente precisa o quê? Lidar com ele. Não se conformar, porque afinal, quando a gente não lida e não lidera, o que acaba acontecendo é que o sentimento é que lidera o que a gente faz e a gente pode perder o controle das nossas reações. Eu tenho certeza que você não deseja isso pra você. Até porque tem gente que perde tanto controle sobre o que faz que acaba desenvolvendo um transtorno obsessivo por conta dos ciúmes. Pois é, eu até pesquisei aqui, segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o ciúmes pode sim se tornar um transtorno delirante paranoico, porque a pessoa começa já a delirar de fato, a ver sinais do ciúme até onde não tem. Será que você conhece alguém assim? Eu espero que não. E eu espero que você não seja essa pessoa. Mas calma, se você é, fica aqui. Ou se você conhece também, fica aqui para você entender melhor esse sentimento e o que ele causa. Porque afinal, muita gente sofre com isso. Eu recebi uma mensagem de um aluno meu que eu quero compartilhar com vocês, que ele me contou assim: Paula, já sofri traição no passado e isso me causa uma enorme dificuldade em confiar com quem me relaciono. Desconfio se a pessoa tá mandando mensagem para alguém, se fica com muito tempo ali no celular ou se chega tarde no trabalho. Como lidar com isso? Será que você conhece também alguém que passou por uma traição e ficou uma pessoa mais desconfiada? Olha, vou aqui até abrir o meu coração com vocês e ser vulnerável como alguém que sim, já sofreu uma traição no passado e ficou com muito medo de se tornar uma pessoa ciumenta e até obsessiva. Mas isso não aconteceu comigo porque eu aprendi a liderar os ciúmes e por isso que eu estou ensinando para vocês. Eu sou cobaia de tudo aquilo que eu ensino. E os ciúmes, lá no nosso medidor de emoções e sentimentos, ele tá no quadrante vermelho, porque ele é um sentimento desagradável que tem uma energia alta, porque boa parte dos ciúmes, como eu expliquei, ele tá misturado à raiva, ele faz a pessoa ter reações impulsivas. E é aí que mora o perigo, porque muita gente se arrepende depois das coisas que fala, das coisas que pronuncia ou das atitudes impulsivas que tem, porque deixou os ciúmes quase que cegar. Não tem a paixão que cega? O ciúmes também cega, ele provoca um sequestro emocional de baixa intensidade, fazendo com que a pessoa, por alguns instantes, perca a razão e seja dominada por aquela raiva que esconde o medo da rejeição e o medo de perder a relação, o medo de ser enganado por alguém. E eu sei que isso dói, mas a gente precisa entender quais são os elementos que compõem o ciúme. São 3 elementos. Primeiro, existe uma ameaça percebida de quem sente. Então pode ser uma mensagenzinha que você espiou no celular do seu parceiro ou parceira, pode ser um comportamento diferente, uma mudança de hábito. Tem gente até que desconfia, né? Nossa, meu parceiro tá começando a se arrumar melhor, estranho, nunca fez isso. Tá começando a ir pra academia, tá se cuidando por quê? Então existe uma ameaça percebida e aí a gente vai pro segundo elemento, que é um rival real ou imaginário.
pode ser que você tenha motivos palpáveis, reais para ter ciúmes. Não é que o ciúmes é totalmente infundamentado, a não ser na pessoa que tem esse transtorno delirante paranoico que já imagina coisas. Muitas vezes as pessoas sentem ciúmes porque existe uma ameaça percebida e um rival real. Algo de fato está acontecendo e a confiança está sendo quebrada. Mas muitas vezes esse real é imaginário. Você já começa a criar pensamentos, a pessoa está indo para academia, você já cria na sua mente o biotipo da pessoa com quem ela pode estar te traindo. E aí a gente vai para o terceiro elemento dos ciúmes, que é a causa de tantos términos ou de tantas reações explosivas, que é a reação que a pessoa escolhe ter a partir do sentimento. Tem muita gente que grita, esperneia, é super violento, tem gente que já exclui, bloqueia, enfim. Existem reações diferentes. Tem gente que prefere até calar e não se manifestar, engole a seco, apesar de sentir muitos ciúmes, porque não quer dar o braço a torcer. Será que você se enquadra em alguma dessas categorias? Tem muita gente que não se considera ciumento em nada. É difícil uma pessoa não ter algum grau de ciúmes em uma relação, seja uma relação amorosa, às vezes uma relação com alguém muito próximo, de amizade, uma relação parental, com algum filho, porque como eu disse, esse medo da rejeição, ele tá presente em todos os seres humanos, e quanto antes a gente começar a percebê-lo, mais a gente consegue liderar esse sentimento e não deixar que a nossa reação seja descabida e sem controle. Essa é a intenção aqui. Até porque o ciúmes revela a qualidade do seu diálogo interno. Se você é uma pessoa que sente ciúmes com muita frequência, em muita intensidade, em muitas relações, opa, esse é um sinal de alerta de que esse medo do abandono e da rejeição tá muito alto, de que muitas vezes esse rival é só imaginário, que a sua mente está criando, e de que seu amor próprio tá ali muito baixinho. Você está depositando todo o teu valor nas relações que você tem e no que os outros percebem de você, nos vínculos que você cria. Porque, em última instância, quando a gente percebe que o que a pessoa faz com a gente diz mais respeito sobre ela do que sobre nós, isso traz tanta liberdade. E isso me trouxe muita liberdade. Depois que eu passei por uma traição, eu achei que isso poderia ser uma das piores coisas que fossem acontecer comigo. Só que aí eu associei que aquilo em nada mudaria o meu valor. O meu valor continuava o mesmo. Eu continuava sendo fiel àquilo que eu acredito, ao caráter que eu levei a vida inteira para construir. A outra pessoa que quebrou um acordo que a gente fez, que traiu a confiança, que mentiu. E logo, quando ela fez aquilo, ela me mostrou que os valores dele estavam totalmente distantes dos meus valores. Ou seja, foi só um sinal de que as coisas de fato não estavam batendo e de que aquela relação não tinha mais motivo para continuar. Porque eu não tenho interesse em continuar a me relacionar com pessoas que têm valores diferentes do meu, pessoas que eu não admiro. E aí, na hora, até minha admiração caiu instantaneamente. E foi um processo muito mais rápido e fácil para o amor ser desconstruído. Entende? A gente só consegue fazer isso quando a gente muda o nosso diálogo interno e pratica o amor próprio. Então eu vou já para a minha primeira estratégia para você liderar os seus ciúmes, que é usar essa máscara de primeiros socorros. Eu lembro que no momento que eu descobri a minha traição, foi uma dor muito difícil. Parecia que eu tava com a sensação física de ter levado socos, uma facada no estômago. E eu lembro de regular a minha respiração, colocar as mãos sobre o meu coração, que é um toque físico que dá um reset de acolhimento. Eu falo sobre isso na pílula para liderar a insegurança. E aí, quando eu fiz isso, eu consegui me lembrar do meu valor, de quem eu sou, de que eu tenho muitas relações nutritivas e muitas conexões que dão um propósito para minha vida maior e de que eu não dependia daquela relação para ser alguém, para ter algo. Muito pelo contrário, poderia ter muito mais liberdade e conseguir muito mais a vida que eu queria com pessoas e com alguém do meu lado que tivesse o mesmo caráter e os mesmos valores. E hoje eu tenho um relacionamento amoroso em que eu não sou uma pessoa
que demonstra ciúmes, muito menos sem motivo, nem fico paranoica, porque eu virei essa chavinha na minha mente graças à máscara de primeiros socorros que eu tive que fazer repetidas vezes. Essa é a estratégia mais importante. Eu fiz questão de começar por ela para que você realmente valorize isso na sua vida. E aí, como outra estratégia, eu quero que você também aprenda a iluminar a emoção. Ilumine aqui o sentimento. Vamos trazer esses ciúmes à consciência. Tanta gente fica com vergonha de falar que está sentindo ciúmes e aí nega o sentimento e não faz nada a respeito, porque não traz a consciência que esse medo está acontecendo por trás da raiva. Então é importante você, primeiro, confessar para si. Você não necessariamente precisa confessar para o outro que você está sentindo ciúmes, mas confesse para si, estou com ciúmes. E isso já vai te ajudar a ir para as próximas estratégias, como a estratégia da rota de fuga. Por que rota de fuga? Porque se você está ali sendo exposto à ameaça percebida que eu falei para você, e você continua procurando mais ameaças, e as redes sociais hoje possibilitam muito isso, então as pessoas começam a stalkear outras e já vai procurar 1000 motivos para entender se aquela ameaça é real, é imaginária, e você pode conscientemente escolher fazer isso, mas se você está num estado emocional que você percebe que está perdendo o controle sobre suas reações e sobre aquilo que você vai fazer, escolha respirar e se afastar daquele gatilho até que você volte para aquilo com mais maturidade, mais calma e tranquilidade para você depois entender se realmente aquele gatilho é real, se não são seus pensamentos contaminados por sentimentos difíceis que estão te fazendo enxergar um rival imaginário, ou se não, existe um ponto ali de atenção ou uma traição realmente aconteceu que você vai precisar tomar uma escolha difícil e chata, mas por um bem maior. Só que você só vai conseguir ter essa maturidade, entende? Se você se afastar, e a rota de fuga pode te ajudar muito nisso. E aí eu vou para uma estratégia bastante similar, que é a quarta estratégia, a da distração intencional. Se você só fica pensando que, putz, a outra pessoa de fato pode estar te traindo e alimentando aqueles seus ciúmes com mais pensamentos de insegurança, entende que você não vai conseguir ter nenhuma rota de fuga, porque a tua prisão tá na sua mente. Você precisa primeiro fazer esse reset, mudando intencionalmente aquilo que você vai pensar. Não porque você vai fugir da situação e não entender se há um motivo para você sentir assim. E sim porque você vai recobrar essa tua racionalidade, não ser levado pelo impulso das emoções, para conseguir ter uma reação mais serena e não perder a razão. Também não agir contra os seus valores, porque também não adianta você, porque outra pessoa está ferindo os seus valores, você feri-los também. Assim você vai só despertar mais emoções e sentimentos difíceis e vai acabar tendo que resolver muito mais problemas do que aquele seu problema inicial. Então, procure uma distração intencional até você se sentir mais capaz de lidar com aquilo de novo. E uma outra estratégia que eu gosto que pode te ajudar até a provocar essa distração intencional é o Disque Amigo. Você pode recorrer à sua rede de apoio para falar com alguém que vai te ajudar a se distrair, que vai te ajudar a pensar em outras coisas, ou que vai te ajudar a entender se o rival é real ou imaginário, de fato. Então, aqui eu peço muita sabedoria sua para escolher um amigo com sabedoria, que também não vá alimentar minhocas na sua cabeça ou alimentar um drama e te fazer se sentir ainda pior, te fazer ser impulsivo e ter essas reações que eu falei, explosivas, que depois você vá se arrepender. Então, cuidado na escolha do Disque Amigo. Como outra estratégia, eu gosto muito de usar o movimento inverso aqui também, ou seja, os ciúmes. Ele é muito fácil de você usá-lo a seu favor para praticar exercício e para você se movimentar. Então, se você tá ali parado, acumulando aquele tanto de energia dentro de você, a chance de você explodir, fazer uma reação impulsiva será gigantesca. Se você conseguir na hora usar essa energia para praticar um exercício, para dar uma caminhada, para tomar um ar, fazer algo diferente, dançar, algo assim, movimentar o seu corpo de fato, você pelo menos vai conseguir recobrar a razão com mais facilidade e não deixar com que esse sentimento exploda em você e você perca o controle. E como última estratégia aqui, eu gosto de chamar de óculos do propósito.
E essa é uma estratégia que, assim como a máscara de primeiros socorros, eu considero uma das mais importantes depois que você consegue se acalmar. Então, eu te dei algumas estratégias rápidas de primeiros socorros para que você consiga recobrar a razão, e quando você recobra, aí sim você consegue enxergar as coisas por outro viés e perspectiva, entendendo o impacto da sua vida além de uma relação. Especialmente se você descobre que os ciúmes tinham um motivo concreto para acontecer, é muito importante você se lembrar que a sua vida vai muito além de um relacionamento, de 2, de 3 relacionamentos que você tenha. Sua vida tem um impacto, uma utilidade maior, e que hoje você pode estar passando por uma situação difícil, mas isso é um pedacico da sua história. Você ainda vai viver muitas outras coisas, e isso aqui, por mais que hoje você não enxergue, vai ajudar a compor esse mosaico doido chamado de vida. Vista esse óculos do propósito para conseguir enxergar a situação com essa serenidade e liderar os ciúmes para que ele não te lidere. Se você gostou dessa pílula, por favor, vou te pedir o favor de se inscrever no canal, de deixar o seu like, porque essas ações ajudam a entregar ainda mais o conteúdo para que mais pessoas recebam e sejam impactadas e consigam liderar as emoções difíceis, porque esse conteúdo não está disponível por aí de uma forma tão mastigadinha e simples. E se você quiser continuar aprendendo comigo, eu vou deixar na descrição o link do SOS das Emoções, que é o meu curso de inteligência emocional, onde além dessas práticas eu tenho muitas outras práticas para cada emoção difícil, explicada de um jeito assim muito gostoso, com workbook que vai ser fácil de você acompanhar, entender, se conhecer mais, ter o autoconhecimento emocional para ter cada vez mais inteligência emocional. Até a próxima pílula.